Você vai ver no vídeo de hoje. Ah, meu pastor, minha pastora. Aqui não tem pastora, nem consagrada, nem de consideração. É a esposa do pastor. E aí, amigos e haters, está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e no fim desse vídeo deixa o seu comentário sobre o que você achou do tema que nós vamos falar aqui hoje. O tema de hoje é sobre pastora, o termo pastora, pode, não pode, é bíblico, não é bíblico, Deus chamou, não chamou, é lícito, não é lícito. Eu vou falar a minha opinião do que eu penso hoje do termo pastora e em cima do vídeo do pastor aí da Igreja Assembleia de Deus do Pernambuco, Abreu e Lima, que deu uma declaração. Eu vou deixar o vídeo completo para vocês do que ele falou. Eu achei assim meio desnecessário o que ele falou, mas é normal e cultural do meio ali que ele se envolve. A gente precisa entender que há culturas, há épocas e épocas. Na minha época isso era super normal. Eu cansei de ouvir pastores da minha época, qual eu era de igreja tradicionalíssima, muito tradicional, e na minha época só tinha igreja tradicional, eram as assembleias, a maioria 99,9% tradicionais, as outras era Deus e Amor, que eu já fiz um vídeo aqui, falando inclusive do missionário Davi Miranda, de como ele era, todas as Porta Estreita, na minha época tinha Porta Estreita, inúmeras igrejas assim, bem rígidas, o nome já diz, né, Porta Estreita. Então naquela época não tinha pastora. No máximo que tinha, que eu via, era missionária, cantora, preletora. Esses eram os nomes de mulheres que atuavam na igreja. Não existia pastora. Era isso que havia na minha época. Porém, os tempos mudaram, né? E eles ficam presos ali a alguns versículos, né? Algumas situações que aconteceram na Bíblia. Eles usam esses eventos para querer determinar que não há pastora, que não há espaço para pastora, que Deus não chamou pastora, só pastor e mulher do pastor, e no máximo ali uma dirigente, uma auxiliadora, isso e aquilo. E existe isso até hoje nas igrejas tradicionais, né? Esse tabu existe até hoje, que não pode, que não e tal. E o pastor de Abreu e Lima, ele foi ainda mais radical, ele ainda foi mais incisivo. Ele disse que não há pastora nem por consagração e nem por consideração, ou seja, a mulher do pastor não pode ser chamada de pastora nem por consideração, nem por ser uma mulher do pastor. A mulher do pastor é a mulher do pastor. Então, quando a gente for referir a mulher do pastor, chama aí a mulher do pastor, não é a Dona Maria, chama a pastora Maria aí, a Dona Maria, não, a mulher do pastor. Na minha época, existia isso realmente, de fato. A minha avó, que era mulher do meu avô que faleceu, ela é a mulher do pastor. Aquela ali é a mulher do pastor, não era a dona Adélia, não era a Adélia Alves Costa, não. Era a mulher do pastor. Então, isso é cultural, tá? Isso é cultural, a gente precisa respeitar as culturas. Eu respeito essa cultura, não concordo, tá? Hoje eu não concordo com isso. Isso pra mim, na minha época, foi uma questão pra mim depois. Poxa, tem pastora? Depois começou a surgir o termo pastor. O tempo foi passando, né? Da época dali de 2000, 2005, 2006, 2010 começou a surgir as pastoras, né? Aí tem Helena Raquel, Helena Tanur, aí depois vem inúmeras, né? Depois surgiu aí a que se desviou, né, a Lana Holden, que hoje é pastora lésbica, gay, né? Então foram surgindo aí inúmeras pastoras no meio dessa. Hoje temos aí grandes pastoras, Renale da Carvalho, né, grande pastora, mulher de Deus. Faz um pix aí. Faz um pix aí na minha conta, vou deixar aí na descrição pra você fazer um pix aí pra mim, porque eu lembrei da Renale da Carvalho, do seu fervor, e eu lembrei da sua obra aqui na Terra, que é pedir pix. Então faz um pix aí pra mim aí, em nome da pastora Renale da Carvalho, tudo bem? Então, o que eu acho disso aí? A Bíblia realmente ela não abre espaço no sentido de haver ordenação de mulheres ao sacerdócio, ao pastorado. Não tem, realmente. Inclusive isso torna-se, né, o grande termo aí dos pastores. Alguns chamam eles até de machistas, né? Se a gente for olhar hoje, porque hoje também tá um mimimi, hoje tá uma encheção de saco, hoje tá uma chatice do caramba, tudo é machismo, tudo é gordofobia, tudo é racismo e tal. Claro que há
Sim, não estou dizendo que não há, mas hoje tudo é precedente para ser machismo, para ser gordofobia, para ser enfim, ser todos esses fobias e ismos aí para querer pressionar a galera, né? Então hoje é tudo o politicamente correto seletivo, porque quando é pro lado de lá, aí tá tudo liberado. Quando é pro lado de cá, aí já não pode, aí é isso e aquilo. Enfim, mas vamos voltar. Então, não há, biblicamente, uma fala ali da divindade de Deus, Jesus, abrindo precedente para pastorado de mulheres. Realmente não há. Só que no Novo Testamento isso deixou de ser uma questão. E não há nenhum tipo de fala a esse respeito. Na verdade, Paulo diz que em Cristo não há sacerdote homem nem sacerdote mulher. Não há homem e nem mulher. Não há preto e nem branco. Não há cinza e nem amarelo. Em Cristo somos todos um. Então ali Paulo já tirou essa questão de que o homem tem que ser o pastor e a mulher tem que ser a mulher do pastor. O homem que tem que ser o cabeça e a mulher tem que ser a cauda, como existe por aí. Então, ali, Paulo já cortou essa questão. Em Cristo somos um só. Em Cristo somos um. Não existe homem e nem mulher. Então, não há hierarquia. Em Cristo não há hierarquia. Então quer dizer que a mulher pode pastorear? Olha só, eu conheço mulheres muito mais sábias, muito mais estudadas, muito mais de conduta, muito mais preparadas para pastorear do que homens. Conheço inúmeras. Conheço pastoras que não têm título de pastoras, mas que exercem o chamado de pastora. Então, hoje eu não me apego a títulos. E nem Cristo, nem Jesus. Porque se a gente for olhar o ministério de Jesus, ele designou muito mais para as mulheres. Você pode ver, logo após ele ressuscitar, para quem ele foi? Para as mulheres, para a mulher. Aí eles até fazem uma piada. Claro, Jesus só teve um encontro com a mulher primeiro porque ele queria que a notícia se espalhasse mais rápido, ou seja, que a mulher é fofoqueira, fala muito. Eu já fiz muito essa piada também. Mas trazendo para o tema sério aqui, Jesus ele esteve mais envolvido com as mulheres do que com os homens. As mulheres que mais ajudaram Jesus tanto financeiramente quanto estando com ele. Quando Jesus esteve ali para ser crucificado, quem é que ficou ali com ele, chorando aos pés dele? Foi uma mulher. A mulher saiu do homem, da costela do homem, só que após isso, o homem é que sai da mulher. Então isso aí já é um indicativo que não há nenhum e nem outro, nenhum maior, nem outro pior. Para existir homem tem que existir mulher, mas a mulher saiu da costela do homem. Você está entendendo que há aí uma aliança, que há aí uma equiparação? Jesus tirou a mulher da costela do homem, mas o homem é que sai da mulher para nascer. É a mulher que gera o homem. Então nisso aí há uma equiparação. Se você nunca prestou atenção nisso, preste atenção. Claro, Jesus sempre falou e tal, que os homens e isso e aquilo, e que Paulo, e que não sei o quê. Só que isso no Novo Testamento deixou de ser uma questão. Não há questão para isso. A questão é, há mulheres que são chamadas para comandar, para ministrar, para estar à frente do ministério? Sim, com certeza, eu acredito nisso. Assim como há homens também. Porque se a gente for olhar que só o homem que pode, aí eu olho para você e vejo aí, hoje, a quantidade de escândalos que há de pastores que foram consagrados por outros e que estão envergonhando o evangelho. Agora a gente vai comparar com mulheres. Quais escândalos que temos de mulheres aí? Que são pastoras ou que estão no comando de alguma coisa? É minoria. Tem, mas é minoria. Então, se a gente for colocar por isso aí, os homens estão deixando a desejar, a grande maioria deles. A safra que está surgindo aí são de picaretas, são de pilantras, estelionatários, são que querem faturar. Agora, se a gente for olhar para as mulheres, eu não vi nenhum escândalo. Eu não vi nenhuma notícia que desabonasse a conduta da mulher. A única que está em alta aí hoje aí é a Renálida Carvalho, que é a questão do Pix, né? Porque ela se juntou ao Leonardo Salles, então não tem porquê ela não virar uma Leonardete aí de saia. Então essa é a questão. Então no longo da história, Jesus chamou inúmeras mulheres para algo muito específico.
Tivemos aí Sara, Esther, Raabe, Ruth, Ana, Débora, Miriam, Priscila e tantas outras que foram chamadas por Jesus para cumprir um determinado papel importante na história. Tanto é que Priscila é Priscila e Áquila. Não se fala Áquila e Priscila. Olha só para você ver. Porque há um reconhecimento de que Priscila ali há um carisma, há uma atuação muito forte. Não, Áquila é importante, é o marido dela que ela ama e tal, tudo bem. Só que na Bíblia é Priscila e Áquila, não é Áquila e Priscila. Então, para você ver que para Jesus isso não é uma questão. Jesus era um rabino e era impensável para um rabino estar conversando com mulheres, dar atenção às mulheres, dar uma importância para as mulheres. Jesus foi o principal ali que deu importância para as mulheres. As mulheres era só mais uma. Era só para gerar, para ficar em casa, aquelas coisas que a gente conhece que é cultural, da época. E Jesus não. Jesus veio, quebrou tudo isso aí, botou os religiosos, mandou os religiosos para o raio que o parta, e ele não estava nem aí. Ele não devia explicação a ninguém. Ele simplesmente chegou, ficava conversando ali com as mulheres, né? Isso era impensável para um rabino. Impensável. Ele dava atenção a elas, conversava com elas, ficava sozinho ali conversando com elas. Então, tipo assim, ali dá para ver que para Jesus isso não é uma questão. Agora, há chamados que é para homens. E há chamados que é para as mulheres. Claro que hoje a grande maioria é de homens. Mas sim, há espaço para as mulheres atuarem com certeza. Hoje, para mim, isso não é uma questão. Hoje, para mim, isso não é um tabu. Hoje, para mim, isso não indica nada. Ah, a pastora fulana de tal. E aí? Tem um monte de pastor picareta aí, vagabundo, que não honra o ministério, que não honra o chamado de Jesus, que não honra as Santas Escrituras, que não honra a verdadeira e genuína palavra de Deus. Por que eu vou desclassificar uma mulher que honra tudo isso? Só por causa de um título? Título para Jesus não é nada. Título para Deus não é nada. Ele não tá nem aí para título, ele tá para o que foi entregado ao homem. Por isso que está lá, quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. E isso não tem nada a ver com o título. Tem a ver com o ministério, tem a ver com a sua obra que foi entregue nas suas mãos que você precisa desenvolver. Tanto é que na Bíblia, Paulo deixa claro que você não precisa ter título nenhum para poder desenvolver aquilo que Deus colocou na sua mão. Você não precisa ser diácono, você não precisa ser presbítero, você não precisa ser evangelista, você não precisa ser pastor, você não precisa ser cantor, você não precisa ser conferencista, você não precisa ser missionário, bispo, apóstolo. Você não precisa ser nada disso para desenvolver aquilo que Deus colocou na sua mão. Então, título é só mais um. Eu não desclassifico nenhuma mulher por ser título de pastora, por ser pastora. Conheço ótimas pastoras que comandam muito bem, mas conheço pastoras também que estragam o ministério dos pastores, seus maridos. Conheço pastoras que são uma desgraça na vida de um pastor. Então, há lá e há cá. Aqui e lá. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Por que eu vou desclassificar uma pastora? Ah, mas biblicamente não tem título para isso. Biblicamente não tem base. Tem tanta coisa que tem na igreja que não tem base bíblica. Qual a base bíblica para comer buchada de bode? Qual a base bíblica para tomar Coca-Cola? Qual é a base bíblica para não fazer a unha? Qual é a base bíblica para não cortar o cabelo? Qual é a base bíblica que tem que fazer a barba? Qual é a base bíblica que não pode andar de bermuda, que não pode ir à praia? Qual é a base bíblica que não pode assistir televisão, que não pode ter um lazer? Não tem base bíblica. Então a igreja está cheia de coisas que não tem base bíblica, mas eles vão e encarnam que pastora não é de Deus. Que pastora é invenção do homem. Você quer falar de invenção de homem dentro da palavra? Você quer falar de invenção de homem dentro das instituições? Dentro das denominações? Para mim já foi uma questão. Já teve uma época na minha vida que eu não respeitava quem era pastor. Pastora coisa nenhuma. Pastor o cacete. Hoje eu respeito. Porque eu entendi que para mim não é a questão nem para Jesus. Para Jesus isso não é uma questão. Tem homens que se auto-inflam por ter título de pastor, de evangelista, e se acham acima daqueles que não são. Meu amigo, você está errado. Sinto lhe dizer, mas você está equivocado. Porque Paulo diz que em Cristo não há pastor
e nem membro comum. Não há homem e nem mulher. Não há preto e nem branco. Todos estão equiparados. Todos estão no mesmo nível. Todos estão no mesmo patamar. Então você aí que se acha que você é melhor porque você é pastor e o mendigo que está lá na rua mendigando está abaixo de você, sinto lhe dizer que para Jesus você está equivocado. Porque nele, em Cristo, se você liga para Cristo, se o seu ministério está em Cristo, então havemos de concordar que em Cristo todos estão no mesmo nível. Então, a mulher pode desenvolver um chamado sim. A mulher pode desenvolver um ministério sim, porque há um ministério feminino na Bíblia. Não de títulos como tinham para homens, até porque era algo cultural da época. Muita gente esquece do lado cultural. Muita gente esquece do lado histórico. A Bíblia foi escrita em quase 3.000 anos atrás. Ah, então quer dizer então que hoje nós podemos inventar coisas que a Bíblia ficou para trás? Não, não seja gado. Não seja idiota. Fazer igual Samuel Mariano. Tem que ser menos um pouquinho idiota. E não misture as coisas. Estou querendo dizer que se a Bíblia fosse escrita hoje, ela seria escrita baseada no que vivemos hoje. Mas a Bíblia foi escrita há quase 3.000 anos atrás. Então ela foi escrita baseada no que se viviam. As mulheres não podiam falar nos templos. Elas teriam que ficar caladas. Aonde que hoje isso tem que ser base? Antigamente, as prostitutas eram apedrejadas. Quando que hoje acontece isso? E que pensamento isso é possível hoje? Antigamente, Deus fulminava, mandava fogo do céu e destruía os sacerdotes que roubavam em sua casa, que eram totalmente cultos dentro das igrejas. Aonde que Deus faz isso hoje? Nesse caso, para você, a Bíblia tem que continuar lá, né? Aí hoje é o tempo da graça. Mas para os outros, aí vale. Não, porque a Bíblia é atemporal. A Bíblia diz que ele é ontem, hoje, amanhã e eternamente e não mudará. Mas é quando é para os outros, quando é para colocar no outro, aí não muda. Mas quando é para nós, aí não. É porque estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça, então mudou. O véu se rasgou. Ah, pelo amor de Deus. Então, para mim, pastora, não é uma questão. Eu respeito quem pensa diferente, como essas igrejas. Eu acho que o pastor aí, de Abreu e Lima, eu não concordo com a fala dele. Tipo assim, a gente pegar uma esposa do pastor e não poder considerá-la. Até porque existem mulheres no ministério que aconselham, que ajudam, que abram os olhos. Faz um papel de pastora ali com a turma das mulheres. Ela faz a mesma coisa que o homem faz. Às vezes a pastora que está do lado do pastor, ela vê coisas que o pastor não vê. E abre-lhe os olhos. Por que ela não pode ser considerada uma pastora? Se praticamente ela faz a mesma coisa, ela só não chega lá e pega o microfone e toma decisão. Mas muitas decisões que o pastor toma, ele conversa em casa com a sua esposa. Porque eu sei. Conheço pastores assim. Chega em casa, conversa com a esposa e tal, ela dá opinião, abre uma coisa que ele não prestou atenção, ela chega, cheguei à conclusão, chegaram à conclusão. Aí ele chega e toma a decisão, mas agora vai pro pastor. Mas nos bastidores, foi a pastora que teve a ideia, foi a mulher do pastor, né, no caso aí, a mulher do pastor que teve a ideia, foi a mulher do pastor que abriu os olhos, foi a mulher do pastor que deu uma lipa. Então vamos parar com esse negócio de título. Deus chamou a todos. Para Deus não há pastor, nem pastora, nem bispo, nem bispa, nem cantor, nem cantora, nem levita homem, nem levita mulher. Todos nós somos um. E quando se trata de fazer o que Deus quer, não existe título. Então não era para me estar falando de Deus aqui, porque eu não sou pastor, não sou evangelista. Então eu não posso fazer o apelo para quem quer servir a Jesus, porque eu não tenho título nenhum. Só que para fazer a obra não existe título. Eu conheço pastores que não têm título de pastores. Conheço pessoas que exercem o pastorado muito melhor com quem tem o título e não tem título de pastor. Eu chamo ele de pastor. Fala, meu pastor. É meu pastor. É, pastor. Porque para Jesus não tem título.
As pessoas se apegam em coisas vãs, em coisas mínimas, engolem o camelo e coam o mosquito. Vou deixar para vocês aí a fala do pastor de Abreu e Lima. Ah, meu pastor, minha pastora, aqui não tem pastora, nem consagrada, nem de consideração. É a esposa do pastor. É a esposa do pastor, não tem pastora. Em Abreu e Lima nem tem pastora de consagração e nem de consideração. Não é que a gente considera, não tem consideração de pastora. É a esposa do pastor. Isso é preciso ficar bem claro. Que agora está uma moda de pastora. Não é consagrado, não é de consideração. Aqui não tem consideração não. Cada um fica na vocação que foi chamado. O homem é o pastor e a esposa dele é a auxiliadora, esposa do pastor. E vai desenvolver o ministério fielmente e com alegria. Amém, meus irmãos? Então é isso aí, galera. O pastor falou aquilo que é baseado na tradição deles. Na tradição deles. Eu não concordo. É um desrespeito. E a igreja ainda fala... e a mulher do pastor é a mulher do pastor. Eu acho um desrespeito. Não acho um machismo. Não acho machismo, porque é a tradição da igreja. Essa tradição, quando eu nasci, eu vivi nela. Então não vou falar que é machismo, porque isso é algo cultural. Não é a intenção deles diminuir a mulher, não é a intenção deles colocar a mulher abaixo. Não é a intenção, é algo cultural. Se a gente for trazer para fora, vai falar que é machismo, misoginia, os cambal de Madureira. Eu não afirmo isso, nem falo isso, e nem acho que é isso. Porque é algo cultural, é algo que precisa ser aprendido. Só que eles não querem. Porque para eles são a verdade. A verdade está com eles. E fazer o quê? Eu vou perder o meu tempo? Não vou. Deixa eles pensarem assim. Só que para mim, pastora não é uma questão. Mulher pode ser pastora sim, pode ser missionária sim, pode ser o que quiser, desde que cumpra o chamado de Jesus de acordo com o que Jesus queira. Apenas. Porque se for ser pastor homem e fazer o que eles estão fazendo aí, roubando o povo, sendo hereges, apóstatas, é melhor ter pastoras mulheres. Para mim, tá tudo de boa, tudo tranquilo. Se tem pastora mulher, se é homem, se não é, eu não tô nem aí. O importante é o Cristo que eu sirvo, desenvolvo aquilo que ele quer e tá tudo certo. Se é pastora, se é pastor. Agora, cabe a nós ter a visão. Não, essa pastora aí tá meio... Não, esse pastor aí... tá meio fora da visão. Isso aí cabe a nós, que estudamos a Bíblia, ter um pouco de noção, para a gente filtrar o que é e o que não é, o que é certo e o que é errado. Você não precisa de alguém estar em cima de você o tempo todo ali te dizendo o que é certo e o que é errado, sendo que você tem a regra de fé, que é a Bíblia, que te diz tudo isso. Tem gente que não sabe viver sem pastor e sem pastora. Tem que ter um ali para estar te dizendo o que é certo e o que é errado. O que é certo ou errado está na Bíblia. É só você ler, examinar, que você vai saber o que é. Aí isso aí vai deixar de ser uma questão para você. Se pode pastora, se não pode, se deve, se não deve. Para mim, tanto faz, pastor, pastora, desde que tenha a visão de Cristo e exerça na terra aquilo que Cristo ordenou, tá tudo certo. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!